Bom dia a todos. É com imensa alegria que nesta bela e gloriosa manhã iniciemos a nossa sessão em homenagem ao cronista esportivo e de entrega da medalha do mérito legislativo Pedro Ludovico Teixeira. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene em homenagem ao cronista esportivo e de entrega da medalha do mérito legislativo Pedro Ludovico Teixeira, conforme requerimento número 542, de autoria do nobre deputado Carlos Antônio. Neste instante, ouviremos a execução do hino nacional brasileiro. Agradecemos a presença da honrada mesa e neste cumprimentamos ao amigo, jornalista, José Luiz Bittencourt Filho, presidente da Agência Goiana de Comunicação, representante doutor Marconi Ferreira Pereiro Júnior, excelentíssimo senhor governador do estado de Goiás. Ao amigo, senhor Romes Xavier, presidente da Associação dos Cronistas Esportivos do estado de Goiás, e também ao amigo atleticano, tenente-coronel Wellington de Uzer da Mota, representante do Comando Geral da Polícia Militar. Percebo, sim, a imensa satisfação deste poder para a entrega desta comenda. E gostaria, em exercício da presidência, convidar ao amigo e também em respeito a este, por ser não um veterano da comunicação, mas um experiente deputado a serviço da população goiana. Convido o deputado Humberto Aidar, por ser sim o representante legítimo da categoria, para presidir a sessão. Passo neste ato a presidência para que possa dar procedimento aos procedimentos legais. Bom dia a todos, meus amigos e amigas. Feliz em poder comandar esta sessão na Assembleia que homenageia jornalistas, radialistas, cronistas esportivos, até porque no início da minha carreira tive a oportunidade de ser plantão esportivo. Já anunciei muitos gols do Botafogo. Concedo a palavra ao nobre deputado Carlos Antônio, autor da propositura também, radialista da nossa querida Manchester, cidade de Anápolis.
Bom dia a todos e a todas. Cumprimento com muito prazer deputado Humberto Aidar, na presidência dos trabalhos nesta manhã, leal amigo, companheiro, conselheiro, orientador nessa casa, a quem agradeço pelo carinho que tem tido para comigo aqui na Assembleia. Cumprimento com prazer o presidente da AGECOM, jornalista, José Luiz Bittencourt, que tem tido para conosco também uma atenção muito especial naquele órgão. Meu dileto amigo, e amigo mesmo, companheiro das horas difíceis em Anápolis, do tempo da nossa Brasília amarela, que ajudava a empurrar, Rome Xavier, presidente da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de Goiás. Cumprimento com prazer também, dileto amigo, Tenente Coronel Wellington de Urzeda Mota, que tem sido também leal amigo, companheiro aqui nessa casa. Ele que é representante do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, neste ato. Eu me sinto muito feliz nesta manhã. Eu fui orientado pela nossa assessoria, deputado Thales Barreto, presente a esta sessão, deputado José Witt, deputado Mauro Ruben, Bruno Peixoto, que estava na presidência, Daniel Mesac, que estava aqui há pouco, todos os demais companheiros. Eu fui orientado pela nossa assessoria a trazer um discurso escrito. Pensei, uns 3 dias atrás, e cheguei à seguinte conclusão. Pela importância dos homenageados, apenas um discurso seria muito pouco. Para escrever e reconhecer o trabalho dos senhores, certamente só um livro. Mas paciência vocês não teriam para que eu chegasse aqui e lesse um livro. Então me permitam usar palavras que certamente fluirão do meu coração pelo carinho que eu tenho para com os senhores e com as senhoras aqui presentes. Eu me sinto muito emocionado, e aí falo isso sem nenhum receio, porque eu comecei a minha carreira, meu primeiro trabalho, minha primeira carteira assinada foi como cronista esportivo da Rádio Capital em Brasília. E tive que entrar nesse seleto grupo importante para o Brasil, especificamente no caso dos senhores de Goiás, e no meu caso, à época em Brasília, eu tive que proceder de uma forma que não é a mais correta. Eu, para iniciar no rádio, eu tive que mentir. De que forma? De tanto bater na porta de emissoras de rádio, inclusive aqui em Goiânia. Eu saía de Brasília para tentar uma boquinha por aqui, e todos me diziam, não, nós só contratamos, veja aqui o meu amigo Luiz Gama, só contratamos quem já é experiente. Falei, tá danado, como é que eu vou fazer? Logo, essa cabecinha aqui de nordestino pensou, vou mentir. Vou dizer que já sou radialista, já sou cronista, que já trabalhei lá no Pará, e aí eles vão me dar a oportunidade. E assim, deputado Thales Barreto, foi o meu começo. Cheguei num companheiro chamado Jaécio Barbosa, na Rádio Capital, e disse a ele, que já era cronista, deputado Bruno, tinha trabalhado lá em Marabá, no Pará, que eu sabia que não ia ter jeito de ligar lá, e naquela época a internet não era tão fácil assim. E ele me deu a oportunidade. Fui fazer o jogo Planaltina e Ceilândia. Ele falou, você faz o jogo para mim, se eu gostar,
você está contratado. E eu nunca tinha entrado sequer num estádio de futebol. Mas, o que eu pensei? Eu chego lá, o que o cara estiver fazendo, eu faço também. E assim foi feito. O cara foi fazer a escalação do time, do jeito que ele escrevia, eu escrevia também. Eu falei, me empresta a sua aqui para me anotar. E por coincidência, teve uma confusão, o jogo começou, eu dei conta de começar o jogo, teve uma briga no meio do gramado. À época, o árbitro era Luiz Carlos Tiburcio, nunca esqueci disso, 1987. E, por eu não ser experiente, eu fui o único a entrar no campo. Os outros eram experientes, sabiam que não podia, e eu entrei. Aquilo para eles mostrava o contrário, que eu era experiente, que eu sabia mesmo fazer a coisa. E aí, ao final da jornada esportiva, o Jaes me chamou e falou, você está contratado. E me deu o poupudo salário, de meio salário mínimo naquela época. Falei, mas tá bom, para começar, tá bom. Então, estou contando essa história para dizer que nem sempre começar é fácil. Nem sempre iniciar é tão fácil quanto parece. Mas, como diz um pensador alemão, que muitos conhecem, chamado Nietzsche, quem muito fala de si, algo quer esconder. Então, como eu não estou aqui para falar de mim, e sim reconhecer a importância da homenagem aos senhores, eu digo que esta casa faz essa homenagem de forma a reconhecer no trabalho de cada um a importância que a crônica esportiva em Goiás tem. Vocês, e eu sou militante, ou nós, melhor colocando, talvez não tenhamos noção da importância do nosso trabalho. Goiás, especificamente, tem profissionais maravilhosos. E quando no início do meu discurso eu dizia estar emocionado, por quê? Numa propositura, embora seja minha, mas é desta casa, a homenagem não é minha, é desta casa, é da Assembleia, é uma homenagem de todos os 41 deputados. A gente perceber aqui para receber uma medalha, e aqui nenhum demérito aos nomes que eu não citar, muito pelo contrário. Mas a mim muito emociona ver aqui nesta manhã, para ser homenageado, o Manuel de Oliveira, que eu, embora seja já avançado também na idade, e nem quer dizer que ele seja mais avançado do que eu, mas eu, menino, já ouvia o Manuel lá no entorno de Brasília. A época que trabalhava e era comandante de equipe de esporte em rádio. Aqui, um Adolfo Campos, pela importância que tem, agradeço, Adolfo, por ter, pelo menos, aberto espaço na sua agenda de trabalho, que é muito para poder estar aqui e ser homenageado. Eu cito esses dois e vou parar por aqui para dizer o seguinte. Quando eu, lá atrás, conversei com o presidente, então presidente da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de Goiás, João Pedro, a ele levei a primeira ideia dessa homenagem, e ele imediatamente acampou ainda presidente. Hoje, ver o meu amigo Romes Xavier presidindo a associação e a Associação dos Cronistas apresentar uma lista de homenageados, e quando eu peguei essa lista e incluí alguns nomes e vi o nome de muitos cronistas, eu tomei um susto. Porque, para mim, muitos dos senhores já teriam sido homenageados. Fiquei surpreso. Eu acho que essa homenagem deveria ter sido feita no reconhecimento ao trabalho dos senhores há muito, mas há muito e muito tempo. Então, eu quero aqui publicamente dizer da felicidade dessa casa de poder os estar recebendo nesta manhã para prestar essa homenagem. E ao presidente da Associação dos Cronistas Esportivos, meu amigo Romes Xavier, a associação, cada vez mais forte, fortalece a todos nós. E eu tenho convicção de que o senhor, à frente desta entidade, vai saber valorizar a cada um de nós da melhor maneira possível. Então, eu
parabenizo a ascensão ao cargo e espero que realmente a nossa associação continue cada vez mais forte. Registro a presença do deputado Francisco Júnior nessa manhã e quero aqui, presidente Humberto Aidar, pedir a Vossa Excelência e ao cerimonial que nos deixe quebrar o script, porque quando aqui eu chegava, fui abordado pelo amigo Ledes Gonçalves. E o Ledes tem um documento que ele resgatou de uma forma interessante para ser entregue ao presidente Rômulo Xavier, que eu gostaria que fosse feito nesse momento com a permissão de Vossa Excelência. Então eu convido o amigo Ledes Gonçalves para que possa fazer a entrega desse documento ao presidente Rômulo Xavier. Esse documento, senhores, é aquele em que garante a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de Goiás ser o dono dos espaços lá no estádio Serra Dourada, uma parte que nos cabe, mas que não é nossa, presidente, que é aquela chamada Tribuna de Honra do estádio Serra Dourada. É um documento que o Ledes Gonçalves resgatou, gostaria que ele fizesse a entrega ao senhor nesse momento, e que muitas das vezes nós somos retirados da tribuna, ou pedidos a sair em alguns casos, dizendo que aquele local não nos pertence. Ledes Gonçalves faz a entrega nesse momento, então. Nós vamos pedir um microfone sem fio, só para que o Ledes... vai usar ali, né? Senhores, me desculpem, perdoem pela quebra do protocolo. Senhores deputados, senhoras deputadas... Só um aviso, Ledes. Esse lado aí, quem usa aqui na casa, é a oposição. Mas não se sinta assim nesse momento. Em absoluto, eu acho que estou no meio dos meus irmãos, colegas, companheiros de trabalho, e eu entendi ser esse um momento oportuno, adequado, para apresentar um documento datado de 1º de março de 1975, quando da inauguração do estádio Serra Dourada, um convênio que foi firmado entre a Fundação Estadual de Esportes, na época, com o engenheiro Lamartine Reginaldo da Silva Júnior, presidente da Federação Goiana de Esportes, Gilberto Alves, e eu representando, com orgulho, a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de Goiás, delimitando o exercício e a ocupação de áreas no estádio Serra Dourada. De um lado a Fundação, de outro lado a Federação, e a nossa tribuna de imprensa, que servia como bastião, como front da luta democrática da nossa imprensa esportiva, considerada, então, uma das melhores, e até hoje também, do Brasil, em busca da verdade e primando pela imparcialidade dos fatos, trazendo ao ouvinte, ao leitor, ao espectador, o fato na sua verdadeira extensão. Entendi ser importante esse documento para que o meu querido amigo Rômulo Xavier coloque nos documentos da casa, que não foi nenhuma doação, não foi nenhuma herança, não foi nada gratuito, foi tudo conquistado para e passo, desde o momento da pedra fundamental, com Valdir Amaral, Jorge Cury, lá em cima no setor, até os dias atuais, que a crônica se faz realmente representar. Me lembro bem, me permitam, Tomás, só estender um pequenininho espaço. Foi justamente nesse dia da inauguração, em que a base aérea de Anápolis mandava mais de 50 oficiais. E naquele momento em que prevalecia no país o regime autoritário, ainda prevalecendo a chamada Revolução no Brasil. E então o Lamartine Reginaldo, presidente da Fundação, não teria que pedir a mim nenhuma permissão, mas ele delicadamente e exercendo um ato extremamente democrático. Disse assim: Ledes, estou precisando de alguns lugares na sua tribuna para colocar os oficiais da base aérea de Anápolis.
Eu disse perfeitamente, sinta-se à vontade. Senti ali o orgulho. Primeiro, porque ele teve uma consideração imensa. Porque poderia chegar, autoritarismo, colocava, acabou, não tinha que dar satisfação a ninguém. Né? Estava mandando, eu sou o dono. Mas não. Então, convenientemente, fez a solicitação e nós atendemos quando liberamos, então, as cancelas do estádio Serra Dourada, ali na entrada da tribuna da imprensa, para que pudesse acomodar essas autoridades. São fatos que não podem passar desapercebidos, e eu julguei, neste momento, entregar ao Romo Xavier, que tenta resgatar hoje o nome da Associação dos Cronistas Esportivos ao longo da sua história, de homens valentes como Manuel de Oliveira. Me permitam, talvez em nome dele, saúdo a todos os outros ex-presidentes que trabalharam também para o engrandecimento do nosso nome e fazer prevalecer o nome do cronista esportivo. É isso, senhores, que eu queria, da sua atenção. Muito obrigado, e eu espero que o Romo Xavier, com a sua jovialidade, sua força, consiga realmente manter essa unidade da classe tão necessária para que também os nossos clubes e o esporte em Goiás, de modo geral, consiga realmente ultrapassar as barreiras, os obstáculos que até hoje tem encontrado. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima. Senhor presidente, finalizando a minha fala, eu quero pedir a cada um dos homenageados só uma coisa. Os senhores estarão recebendo uma medalha como símbolo desta homenagem, que é a medalha do mérito Pedro Ludovico Teixeira. O meu pedido é que, ao recebê-la, que cada um ache um jeitinho de colocá-la do lado de dentro. Ficarei muito grato por isso. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Nós recebemos uma mensagem do governador do estado que diz o seguinte: prezados cronistas, presidente da Assembleia, Jardel Seba, nesta sessão solene realizada para homenagear os cronistas esportivos, ocasião em que a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás fará também a entrega da Medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira, a mais importante comenda oferecida pela Casa de Leis a diversos profissionais que se destacaram em seu trabalho no Estado, receba meus calorosos cumprimentos, extensivos ao deputado Carlos Antônio, autor da bela iniciativa. Envio ainda meu cordial cumprimento a todos os parlamentares, autoridades e familiares presentes, além de um abraço especial e os mais efusivos congratulações a cada um dos valorosos homenageados, na certeza de que fizeram jus ao tributo por sua notável atuação na crônica esportiva goiana. Com abraço cordial e admiração do governador do Estado, Marconi Perillo. Convido os nobres deputados Carlos Antônio, deputado Mauro Rubem, deputado Lívio Luciano, para fazer a entrega aos cronistas Adenevaldo Rodrigues de Souza. Deputado Mauro entregará ao cronista Adolfo Campos Filho. Carlos Antônio entregando a comenda Aires Cardoso da Silva, Albertino Alves Ferreira, Alípio Ferreira Nogueira, André Isaac da Silva, Antônio Marcos Alves da Silva, Carlos Antônio Nogueira, Célio Carlos Machado e o deputado Lívio Luciano, a Charle Oliveira Santos.
aí? Para receber a comenda, convido os cronistas Cleuber Carlos do Nascimento, Divino Antônio de Paula, Edson Pessoa, Eupídio de Souza Filho, Enisabel de Aquino Alves, Eutálio Pereira da Silva, Fernando Faria de Oliveira, Fernando Rodrigo de Lima, Geraldo Mendes Mendonça Filho, Gilson Benevides Duarte. Fará entrega o autor da propositura, deputado Carlos Antônio. Deputado Francisco Júnior, para entregar a medalha Divino Antônio de Paula.
Convido, excelentíssimos senhores, Jadir Rodrigues dos Santos, Jadir Gomes das Neves, Jair Felipe Cardoso, João Batista Souza Júnior, João Batista Rangel Alves, João Pedro de Souza, indicação deputado Thales Barreto, João Silvestre da Silva, Joaquim Quirino da Silva Filho, Jorge Luiz Martinelli, José Calazans de Santana Filho. Nesse momento transfiro a presidência ao excelentíssimo senhor deputado Lívio Luciano, para que eu possa entregar a medalha ao meu homenageado Jadir Gomes das Neves.
Convido o deputado Carlos Antônio para fazer entrega das medalhas às seguintes personalidades: José Carlos Machado Lopes, José Pereira dos Santos, José Roberto da Silva, Juliano Moreira Vitor Maltês, Jurandir Rodrigues dos Santos, Ledes Gonçalves de Assis, Lindonor Ribeiro dos Santos, Luiz Duarte Mota, Luiz Moura de Paiva, Manuel José de Oliveira. Transfiro a presidência ao ilustre deputado Humberto Aidar. Eu sei. Convidamos os senhores José Carlos Rangel Alves, Marcelo Tinoco Borges Ramos, indicação nobre deputado Lívio Luciano, Marina Fernandes Clemente, Mário Alves dos Santos, Miguel Jorge Skeff, Nivaldo Felício de Carvalho, indicação nobre deputado José Vitti, Orivaldo José de Jesus, Osvair Belarmino dos Santos, Otacílio Barbosa dos Santos, Paulo Augusto Carvalho de Castro, Paulo Roberto Flauzino e Rafael Bessa Cipriano.
Gente, o Paulo... Convido para receber a comenda Reinaldo Nunes de Rezende, indicação do deputado Álvaro Guimarães, será representado pelo deputado José Vitti,
Ricardo José Lima, Rome Xavier, presidente da Associação dos Cronistas Esportivos de Goiás, Ronair Mendes Santana, Rui Castro, Rupert Irineu Nickerson, Senandro Cunha Filho, Thaís Freitas Rezende, Valério Luiz de Oliveira, Vinícius Luiz Tondolo, Washington Luiz Geraldes em memória, nesse ato representado pela viúva, senhora Dinamar Monteiro Geraldes. Indicação, deputado Lincoln TJ.
Concedo a palavra ao presidente da Associação dos Cronistas Esportivos de Goiás, Romy Xavier, que falará em nome dos homenageados. Bom dia a todos. Eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer a presença de todos aqui na Assembleia Legislativa e, em especial, o deputado Humberto Aidar, terceiro secretário em exercício da presidência, viu, Humberto? O jornalista José Luiz Bittencourt Filho, presidente da Agência Goiana de Comunicação, representante do Dr. Marconi Ferreira Perillo Júnior, ele é excelentíssimo senhor governador do estado de Goiás. Também o tenente-coronel Wellington de Urzeda Mota, representante do Comando Geral da Polícia Militar do estado de Goiás, e também representando o Atlético, que honra, hein, coronel? Representando o Atlético Clube Goianiense. Quero agradecer, primeiramente, o deputado Carlos Antônio por ter nos prestado essa homenagem e, em nome da Associação dos Cronistas Esportivos de Goiás, agradeço todos os deputados aqui presentes, todas as autoridades aqui presentes. Eu penso que é uma homenagem realmente justa ao cronista esportivo, que trabalha de domingo a domingo, na quarta-feira vai até às 2, 3 horas da manhã, para falar de futebol, para falar de esporte. Então é uma homenagem que a gente imagina mesmo que seja muito justa aos cronistas esportivos. Tenho o prazer imenso e a imensa satisfação de falar nessa homenagem, em nome dos cronistas esportivos de Goiás, aqui reverenciados pela Comenda Pedro Ludovico Teixeira, a mais alta condecoração da Assembleia Legislativa de Goiás. Quero agradecer de coração o estimado colega de profissão, hoje o deputado radialista Carlos Antônio, pela propositura dessa homenagem aos seus colegas, que com ele embrenharam e lutaram no dia a dia para levar as informações do esporte goiano, do estado de Goiás, do Brasil e também do mundo. Nossa categoria se sente bastante honrada com essa homenagem e se sente prestigiada com o poder que constantemente passa pelo crivo da população, que representa, legitimando o que há de mais sublime no regime democrático. Nós, da Crônica Esportiva, de forma mais ou menos similar, somos avaliados diariamente pela população que nos vê, que nos ouve na televisão, nos jornais, no site, na internet, no rádio. O maior mérito de um profissional que trabalha em contato com o público, como é o caso de nós, cronistas esportivos, é de ter o reconhecimento do seu trabalho, que é intenso, constante, diário, porque daí advém a força para continuar sua luta e também para continuar mostrando o nosso trabalho no dia a dia. Através da Associação dos Cronistas Esportivos, quero abraçar aqui os ex-presidentes que trabalharam desde 1956, desde quando foi fundada a Associação dos Cronistas Esportivos de Goiás. Então, eu sou mais um presidente que procura trabalhar pela categoria. Então, se a gente trabalha pela categoria, evidentemente, a gente quer mostrar o nosso serviço, o nosso trabalho, à frente de uma associação tão importante como é a Associação dos Cronistas Esportivos de Goiás. E, nesses primeiros 3 meses que estou à frente da associação, eu tenho procurado mostrar, resgatar a história da Associação dos Cronistas Esportivos. E resgatar a história do cronista esportivo, porque nós temos uma associação que foi fundada em 1956, mas nós temos a história da crônica esportiva de Goiás, que começou logo após a Segunda Guerra Mundial. E aqui nós temos o Lédes Gonçalves, o Manuel de Oliveira, Miguel Skeff, que também foi homenageado aqui hoje, que são pessoas que fazem parte do começo da nossa imprensa esportiva. E através da associação nós estamos procurando resgatar essa história. Brevemente nós vamos montar o Museu do Som, da Imagem, da Imprensa Esportiva de Goiás. E a gente sabe aí que um José Calazans, por exemplo, é um dos pioneiros na narração esportiva no estado de Goiás. O José Cunha Filho, o José Cunha Júnior, que a gente tem na história como o primeiro narrador esportivo do estado de Goiás, que hoje está aí com 90 anos de idade e que a gente tem procurado também resgatar essa história. Então, através da montagem do museu, de som e imagem que nós vamos fazer na crônica esportiva, a gente pensa que vai resgatar essa história
para mostrar para cada um de vocês, daquilo que está começando agora na carreira de cronista esportivo, né, e é uma carreira realmente muito importante. Porque eu comecei, por exemplo, com 15 anos de idade, foi quando entrei pela primeira vez dentro de uma emissora de rádio. Né, e estou até hoje, me sinto bastante honrado, muito motivado para trabalhar no dia a dia da nossa imprensa esportiva. E tudo na nossa vida é assim muito rápido. Né, então, por isso que o meu discurso aqui vai ser bem rápido, porque todos esses cronistas, pelo menos 90%, daqui a pouquinho já começam os seus trabalhos, nas emissoras de rádio, nas televisões e também nos jornais. Por isso que a gente tem que ser muito rápido, porque a partir das 10h30 a bola já começa a rolar para cada um deles. Então, eu quero agradecer à Assembleia Legislativa, através dos deputados, e a todos aqui presentes, pela homenagem prestada a nós, cronistas esportivos, para todos aqueles que são ligados à nossa associação. Muito obrigado e agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade de ser um cronista esportivo e estar aqui com vocês. Obrigado, que Deus abençoe a todos. Bem, senhoras e senhores, eu quero saudar de uma forma muito especial os cronistas esportivos, todos, mas aqueles que começaram a fazer rádio antes de muitos, de todos os senhores. Aqui poderia citar o Ledes Gonçalves, eu sou de Inhumas, e criança ainda, e olha que já estou no meu 4º mandato de deputado estadual, já ouvia lá o Ledes, ouvia a Rádio de Anápolis, o Miguel Skeff, e tem uma pessoa entre nós, entre os homenageados, que falará também em nome de vocês e de uma forma muito especial da velha, mas sempre atuante, velha guarda do rádio esportivo, e que nós aqui da Assembleia, todos nós, deputados e servidores, temos muito carinho. É o ex-deputado Mané de Oliveira, que naquela legislatura foi o deputado estadual mais votado do estado de Goiás. Então, eu quero convidar à tribuna o deputado Manel de Oliveira, que fez questão de falar do lado da tribuna da situação, mesmo porque é do partido do atual governador Marconi Perillo. Com a palavra, o sempre deputado Mané de Oliveira. Muito obrigado. Os meus cumprimentos aos senhores deputados, aos meus queridos companheiros de 45 anos de crônica esportiva. Desses 45 anos, desde 71, tendo o enorme prazer de ajudar a fazer vários e vários cronistas esportivos, vários e vários jornalistas hoje famosos que fizeram estágio comigo, e que prazer eu tenho em dizer isso. Cito como exemplo, durante 6 meses, Lília Teles fez estágio com Mané de Oliveira no Goiânia Urgente. E assim são vários outros aqui. E para dizer também de ver aí um Ledes Gonçalves, Zé Carlos Rangel, comecei em Anápolis em 67, quando eu peguei o microfone, o braço tremeu, ele tomou da minha mão e falou, vai lá para baixo, deixa que eu narro o jogo. Assim começou uma história com Vilibaldo Alves, que comia feijoada no meu restaurante em Anápolis, na hora de pagar não tinha dinheiro, aí disse para mim, vou dar uma chance para você na Rádio Carajá. E foi bom, gostei da chance que ele me deu. Parei de mexer com o restaurante, comecei em 67 em Anápolis, 68 foi um fenômeno, acho que foi, porque em um ano de interior vim para Goiânia, para a Difusora, que era a maior rádio da época, era hoje, proporcionalmente, vamos dar um exemplo aqui, de TV Anguera. E passaram pelas minhas mãos, não foram cronistas esportivos, foram companheiros que me ajudaram a chegar aonde eu cheguei. Chegar onde eu cheguei, que cheguei aqui nessa casa, eu nem conhecia a Assembleia Legislativa de Direito. Cidadão Henrique Santillo falou, você vai ser deputado. Eu falei, eu nunca mexi com política, mas você vai ser deputado. E dali eu passei a admirar esse cidadão Henrique Santillo, foi meu grande ídolo. E depois dele, junto com ele, convivemos Marconi Perillo, que foi também, que é o meu grande ídolo hoje, político. Então cheguei aqui nessa casa com 27.400 votos, há 20 e tantos anos atrás, seria 150 mil votos hoje.
Porque as pessoas me viram no esporte, me viram no Goiânia Urgente e achavam que eu resolvia o problema do mundo. E aqui não se resolve o problema do mundo nem do estado de Goiás. Você ajuda a resolver. Então vim para cá. Foi um tempo bom, aprendi muito aqui. Tive companheiros ilustres aqui, grandes deputados. Quero agradecer aos meus amigos, meus colegas, meus funcionários, meus ex-funcionários. Estou desde 71, graças a Deus, dando emprego, ensinando e dando emprego, como se diz, a muitas e muitas famílias. Eu quero agradecer a vocês. Agora, em cima de tudo isso, Thaís, Humberto Aidar, sabe que eu tenho uma proteção que, se talvez não tivesse, não daria conta de carregar a carga que eu carrego, com 11 filhos, todos criados, todos bem criados, e todos, com a graça de Deus, nasceram e foram assumidos por mim, com a graça de Deus. Estou dizendo isso, que para se carregar uma carga dessa nas costas, você não carrega sozinho. E eu não daria conta de carregar sem nenhuma dúvida de errar, se eu não tivesse a proteção divina e a proteção de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Obrigado a todos. Registro a presença do jornalista, amigo, Dr. Freudo de Mello, ele que foi cofundador da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de Goiás. Bem-vindo. Bem, antes de encerrar, eu gostaria que nós saudássemos com uma salva de palmas 2 grandes jornalistas esportivos, em nome deles, que certamente já está nos braços do Pai Eterno, dando trabalho, mas que pudesse, dando uma salva de palmas a essas 2 grandes figuras do rádio de Goiás, nós pudéssemos falar da nossa alegria de poder estar homenageando todos vocês. Eu falo dos companheiros Draulas Vaz e Amir Sabag. Encerro a presente sessão agradecendo o comparecimento das autoridades e demais pessoas que vieram a brilhantar esta solenidade, e convoco outra solene para segunda-feira no horário regimental. Corram, porque certamente o programa de vocês, da maioria de vocês, já está começando. Um abraço a todos.